Neste episódio estivemos à conversa com o produtor de audiovisuais José Mineiro, no Panorâmica. O professor Ricardo Rodrigues vai tirar as tuas dúvidas para o teste de design multimédia. Passa com 20 valores. Vamos até a Gulbenkian ver o que Almada Negreiros por lá deixou. Não percas, porque é cultura, pá! No Para a Marmita damos-te o paraíso e tentamos-te com o fruto proibido, a maçã. Sejam bem-vindos ao Panorâmica. Temos connosco um dos impulsionadores da indústria audiovisual na zona centro do país. Fundador e CEO das empresas Check the Gate, Onset Lab, Catapult e Locations, é ainda membro do júri do Instituto de Cinema e Audiovisual e presidente da Portugal Film Commission na zona centro. Temos connosco José Mineiro. José, é com muito gosto que o tenho aqui para esta conversa. Obrigado. A primeira pergunta que eu gostaria de lhe colocar é: uma vez que tirou gestão de hotelaria, ou seja, começou o seu percurso no turismo, como é que se entra no mundo do audiovisual? Bom, tem que ver sobretudo com o facto de eu trabalhar na área de turismo em Óbidos, de facto. Dirigia na altura o Departamento de Turismo municipal, e Óbidos recebia bastantes produções cinematográficas na altura. Cabia-me a mim fazer a liaison entre a produção e as autoridades, e ajudar no que pudéssemos, e facilitar a produção. Em dada altura, um produtor inteligente, o António da Cunha Teles, que se mantém no ativo, resolveu contratar-me e, portanto, em vez de estar do outro lado, passei a colaborar na produção. Foi de alguma forma um percurso natural? Chegou a pensar o que eu quero mesmo é audiovisual, ou acabou por ser uma passagem quando teve esse convite? Não, foi acidental. Portanto, à parte do gosto pela fotografia e pelo cinema, que alguns de nós têm, foi de facto por ter experimentado a arte, por ter experimentado a área da produção, e era uma coisa para que eu achava que tinha algum jeito. Iniciei a carreira nessa área, tanto como assistente de produção, assistente de location manager. De certa forma, a formação em turismo acabou por ter esse contributo na parte como produtor? Sim, eventualmente porque me expôs a uma série de línguas, umas que eu tinha estudado, outras que aprendi, mas que tornam muito importante, que se tornaram muito importantes, porque eu faço produção executiva, portanto tenho clientes estrangeiros e trabalho só para estrangeiros, portanto é muito importante falar línguas. Por outro lado, eu julgo que o trabalho de produção, mais do que a formação, é uma questão de personalidade e de atitude. Claro que alguns instrumentos, a formação dá sempre jeito, seja em que área for, não é? Mas passa muito pela experiência. Passa sobretudo pela experiência. Aliás, eu tenho para mim que na área do audiovisual aprende-se sobretudo pela experiência, independentemente da formação que as pessoas tiverem ou do curso que tiverem feito, mas eu trabalho com pessoas que vieram da arquitetura, da economia, do direito e que se saem muito bem. Em 2012 o José fundou a empresa Catapult e em 2013 as empresas Locations e Onset Lab. A minha pergunta é, no panorama económico em que nós estamos, como é que surgem 3 empresas audiovisuais em 2 anos? O mercado a que elas destinam é exclusivamente estrangeiro, portanto, tratou-se de identificar uma necessidade e de dar resposta. Portanto, num dos casos, a Onset Lab produz equipamentos para o cinema digital.
e as outras desenvolvem aplicações também para a área do cinema. Nós continuamos a nossa conversa já de seguida. O E2 continua, não percam a segunda parte do Panorâmica. Olá, esta é a rubrica 20 Valores. Hoje estamos em frente ao MUD, Museu do Design e da Moda, para testar o conhecimento dos portugueses em design multimédia. Eu já tentei mandar pintar o céu em tons de azul, para ser original. De que forma é que a cor pode afetar o nosso estado de espírito ou a atenção de alguém? A cor é fundamental. Repare, quando nós escolhemos uma cor quente ou uma cor fria, isso vai condicionar-nos e é daí que cada vez mais o design de interiores joga muito com as cores. Nós temos aquela ideia de que quando estamos contentes usamos cores mais alegres, quando estamos mais deprimidos usamos cores mais escuras, mais neutras, mas pode influenciar de várias formas. Eu acho que a cor é fundamental. Do cinza ao azul, do preto ao amarelo, cada cor tem o seu sentido e o seu sentimento. O que é uma página web acessível? Uma página web acessível poderá ir ao encontro daquilo que é o design do utilidade. Portanto, se o design da experiência for bem conseguido, conseguimos ter, por exemplo, algo que seja minimalista e de uma comunicação muito simples. É uma página que quando nós entramos conseguimos chegar lá facilmente àquilo que nós queremos. É aquela que te traz alguma coisa, que te acrescenta alguma coisa. O que entendes por multimédia? Multimédia é muito difícil definir multimédia. Multimédia são várias formas de conseguirmos aceder à informação, como a televisão, a internet, jornais, etc., que também estão ligados às novas tecnologias. A multimédia é uma palavra muito ampla, é de uma polissemia profunda, pode englobar tudo e hoje em dia digamos que nós vivemos no multimédia, desde os jogos ao vídeo, ao cinema, quase que hoje tudo é multimédia. Professor, o que se entende por multimédia? A multimédia é uma forma de comunicar que usa diferentes meios para transmitir uma mensagem, um conteúdo, uma ideia. Portanto, é uma mensagem mais complexa e mais multi-meios. Para existir verdadeiramente multimédia, é preciso que a informação seja processada por uma máquina, por um computador. E que informação é essa? O texto, as imagens, o vídeo, o áudio ou outro qualquer meio que seja passível de ser convertido em linguagem binária, armazenada e transmitida também de forma digital. E essa é a condição número 1. A segunda condição é que, para termos uma verdadeira mensagem multimédia, é preciso termos um tipo de mídia estático, como é o texto ou a imagem, e um tipo de mídia dinâmico, como é, por exemplo, o áudio e o vídeo. Portanto, temos que ter pelo menos um de cada para termos verdadeira multimédia. O que é uma página web acessível? Uma página web acessível é uma página que tem uma série de atributos que torna fácil o seu uso e torna a experiência de navegação também fácil. O objetivo sempre é facilitar o uso por parte das pessoas, independentemente do seu estado físico, psicológico ou até dos dispositivos que têm para aceder a essa página. Podem ser coisas tão básicas como garantir que há um contraste em termos de cor, garantir que, por exemplo, um vídeo tenha legendas ou tenha a opção para eu tornar as legendas visíveis. De que forma é que a cor pode afetar o estado de espírito ou a atenção de alguém? A cor é uma ferramenta difícil de trabalhar, portanto, dentro da caixinha que o designer tem de ferramentas, a cor dá alguma dor de cabeça, porque ela, na verdade, ela mexe muito com o ser humano, portanto, ela mexe connosco de diferentes formas. Às vezes nós temos consciência disso, noutras vezes não temos consciência. No design multimédia ou no design em geral, nós usamos muita cor para conseguir alcançar um bom contraste, que tem muito a ver com a legibilidade, tornar as coisas mais legíveis ou não. Ela também pode servir como um sistema de informação
ela pode nos dar a ideia de um estado, por exemplo, um semáforo na via pública transmite-nos um estado. Porque a cor representa coisas diferentes em contextos diferentes, portanto, porque a cor tem uma associação simbólica. Quando alguém morre, por exemplo, nós tendencialmente vestimos de preto. Noutro sítio do mundo, as pessoas vestem-se de branco e, portanto, nós temos de ter muito cuidado com a paleta de cores que escolhemos para os projetos, porque, por exemplo, se for um projeto que vai aparecer em diferentes países, nós temos mesmo que estudar o significado de cada cor de país para país. Depois a cor tem outro problema, que é, quando uma cor está ao pé de outra, há uma associação que se cria imediatamente. Por exemplo, se eu colocar o vermelho ao lado do verde, quase todos nós, portugueses, vamos associar à bandeira de Portugal. Muito obrigada, professor, pela sua explicação. Nada, obrigado. Obrigado, eu. O E-Cultura Pá de hoje veio até à Fundação Carlos Gulbenkian, que desde o dia 3 de fevereiro reuniu em mais de 400 obras uma maneira de ser moderno. Numa exposição de Almada Negreiros, vamos hoje descobrir o melhor do modernismo português. A exposição da Almada Negreiros não é só para os lisboetas, é para quem quiser vir visitar, e a Gulbenkian tem um grande historial na relação com a Almada e em geral com o modernismo português, com os artistas modernistas portugueses que têm dado a ver desde há muitos anos e que têm representados na sua coleção. É o caso de Almada. E não só a Almada teve uma relação com a Gulbenkian desde o início, porque logo na primeira exposição da Gulbenkian ele participou nessa exposição com 4 quadros que receberam um prémio especial fora do concurso, 4 quadros abstratos, geométricos, e depois, mais tarde, a Gulbenkian encomenda-lhe um retrato do Fernando Pessoa, que é bastante icónico e famoso e tornou-se quase uma imagem da memória coletiva portuguesa. A exposição está organizada em 8 núcleos, 7 no piso 0 e 1 no piso de baixo, que o núcleo do piso 01 chama-se o Cinema, Humor e Narrativa Gráfica. E é talvez daqueles que eu destaco mais na exposição, porque dá a conhecer uma nova faceta do Almada, uma faceta desconhecida, que é a sua relação com o cinema, mas põe-na em relação com o desenho humorístico e com a linguagem da narrativa gráfica, da banda desenhada que ele também praticou. E essas 3 linguagens, que normalmente são tidas como um bocadinho menos importantes, aqui nesta exposição é-lhes dada grande importância por terem sido linguagens base de toda a arte modernista e de toda a modernidade. Na exposição temos também uma parte documental que é importante, não no sentido de isolarmos todos os documentos só numa vitrine, mas de pontuarmos a exposição com livros que o Almada escreveu, que ele era também escritor, com os manifestos que ele também fez, com cartas, com trabalhos gráficos para revistas, etc., com alguns manuscritos inéditos, mas vão pontuando a exposição na medida em que se relacionam com as obras expostas e não estão, também eles não estão compartimentados numa secção autónoma. Essa relação para esta exposição foi muito procurada, para se perceber muito que as pessoas também os artistas e, enfim, toda a gente não trabalha não só em isolamento individual, mas também dentro da sua própria obra as coisas não estão isoladas, comunicam entre si, e no Almada isso é notório, porque aquilo que ele escreve reflete-se naquilo que ele pinta e vice-versa, e isso é algo que está muito marcado desde o início do trabalho dele até ao fim da vida. Em todo o percurso expositivo há uma série de obras inéditas e há uma arrumação diferente das obras mais conhecidas, de maneira a que não haja nenhum centro, que as coisas de facto comuniquem tanto estudos como trabalhos definitivos, para se perceber mais um caráter experimental, diversificado também, muito diversificado em termos de linguagens artísticas deste artista. Até 5 de junho, na Fundação Carlos Gulbenkian, uma maneira de ser moderno, é a sugestão que o E-Cultura Pá de hoje lhe deixa. Venha descobrir a Almada Negreiros nesta exposição sobre o modernismo português. Quanto a nós, conto consigo no próximo E-Cultura Pá. Olá, seja
sejam bem-vindos a mais um episódio do Pra Marmita. Hoje vamos mostrar-te como podes fazer sobremesas fáceis e económicas. Para isso mesmo temos connosco a chefe Marta Caldeirão, que nos vai ajudar a preparar estas mesmas receitas. Olá Marta, seja bem-vinda. Obrigada. O que é que vamos fazer hoje então? Hoje vamos fazer uma coisa muito simples, uma tarte de maçã e canela. Isto é tudo com ingredientes que normalmente as pessoas têm todas em casa. Maçã, açúcar, mascavado e canela a gosto. Em relação à massa, é uma massa quebrada, vocês podem encontrar em qualquer supermercado. Eu aconselho sempre a comprarem duas, uma para a base e a outra para a parte de cima, para a parte de cima, exatamente. Entretanto, vamos fazer uma redução, podes-me ajudar? Vamos pôr um tachinho ao lume e vamos começar a meter os ingredientes. Queres quantas, assim... 3 mãos, Três assim mãos. Exatamente. Isto não tem que ter quantidades específicas, é o que tiverem em casa, que é a parte boa. Corta um pedacinho de maçã, junta um bocadinho de açúcar. Agora vamos meter o açúcar mascavado. Portanto, o que queremos fazer é uma pasta de maçã e canela para depois juntarmos à nossa massa. Agora vamos meter um bocadinho de água, que é para ajudar o processo de caramelização da maçã e do açúcar. E por fim, a canela. A canela é a gosto, ou seja, pões uma pitada, gostas mais do sabor ou não. Agora é misturar tudo, o açúcar vai começar a derreter e a maçã vai começar a ficar mole. Entretanto, podemos já ir avançando e com a outra parte da massa vamos fazer a cobertura. Aqui é um bocado a gosto, ou seja, podes fazer uma simples, que é esticar tudo e cobrir, ou então, eu acho que é mais giro fazermos como as clássicas. Bom, a redução está quase pronta, não é, Marta? Sim, mais 3 minutinhos. Entretanto, vamos decorar a parte de cima da tarte. Basicamente estendemos o outro pedaço da massa quebrada e vamos fazer 3 tirinhas. Não têm que ser perfeitas. Esta aqui é a parte divertida. Vou fazer uma trança grande e o resto vou pôr tirinhas. Portanto, isto, vamos ver o meu jeitinho agora a fazer tranças. Isto basicamente tentamos de um lado para o outro, não tem que ficar perfeita. E vai já entrançando, é isso? E vou já entrançando. Se partir, não tenham medo. Isto é uma massa que cola muito rápido, até com um pedacinho de água e calcar um bocadinho e está bom. Podem também fazer só tiras, podem fazer tiras mas entrançadas uma com as outras. Olha aqui, como podem ver, está a partir-se. Depois isto quando coce fica tudo uniforme. Já cheira tão bem a canela e maçã. Pronto, olha, mais ou menos. Vamos buscar aqui a nossa taça e vamos fazer mais tirinhas para cobrir o resto. Portanto, eu acho que já está bom, já está ótimo. Podemos... achas que já está? Eu acho que sim. Podes despejar isso tudo aqui para dentro. Sim, é assim tão fácil. Cuidado. Ui. Eu ajudo-te. Mais um bocadinho. Está não perfeito. Se desperdiça nada. Não, não se desperdiça nada. Portanto, ajeitamos só para ficar lisinho. E agora vamos pôr as nossas decorações. Basicamente, pomos por cima, ajustamos, calcamos aqui com a base, que é para elas não saírem, e o excesso é fácil, é só cortar. É uma coisa super simples de fazer, quase não tem ingredientes nenhuns. Pois isto fica mesmo tostadinho, não é? No final exato, fica douradinho. Se quiser é meter uma gema de ovo, pincela por cima para ficar mesmo douradinho. Pronto, calca-se sempre aqui de lado para juntar bem a massa. E só mais uma e está pronta a ir ao forno a 180 graus. Quanto tempo? Mais ou menos meia hora. Eu gosto sempre de dizer, ok, 30 minutos, mas não se podem ir embora. Vão verificando assim um bocadinho. Então, vamos ao forno. Vamos passar então à segunda receita, que é um crumble de frutos vermelhos e amêndoas, certo, Marta? Exatamente. Sim. Vamos começar então com a redução, que já está num tachinho. Basicamente tem frutos vermelhos, um saco daqueles congelados. Não temos água, porque os frutos vermelhos, como estão congelados, vão libertar a água à medida que se vão descongelar. E 200 gramas de açúcar, do normal. Juntamos também o sumo de uma laranja natural. Exatamente. Entretanto, numa tigela, aqui à parte, vamos fazer o crumble. Começamos com 200 gramas de farinha, numa tigela. Entretanto, o que é que vamos adicionar à farinha? Vamos adicionar 100 gramas de manteiga. Convém tirá-la um bocado antes do frigorífico para ficar mole e conseguirmos mexer. Vamos juntar uma pitada de nada de sal e açúcar mascavado. Como o nosso crumble já vai ser muito doce, porque já temos as 200 gramas de açúcar, aqui vamos cortar um bocadinho e vamos pôr açúcar mascavado, que assim corta um bocado a doçura. E agora vamos amassar. Portanto, queremos que fique pedaços granulados de farinha com manteiga. Ou seja, não temos que estar aqui a misturar
até a exaustão, para que fique tudo bem incorporado. Nós simplesmente queremos é que a farinha agarre toda à manteiga. Isto é um processo que, enquanto os frutos vermelhos estão a reduzir, nós fazemos num instante. Isto normalmente metemos num pirex, também para ir ao forno. Pode fazer de duas formas, ou pode barrar com manteiga o fundo do pirex, ou então fazer com papel vegetal. Como podem ver, está a ficar uma massa espessa. Entretanto, o nosso crumble, eu deixava só ferver mais um bocadinho e está ótimo. As amêndoas não vou pôr na massa, porque eu quero que as amêndoas fiquem tostadas e deem aquela extra crocância que o crumble vai ter. Se nós pusermos as amêndoas juntamente com a massa, o que é que vai acontecer? A amêndoa vai ficar mole. Tu vais ser a minha ajudante, vais-me agarrar, se faz favor, aqui no tabuleiro e vamos despejar a redução aqui para dentro. É só despejar. Normalmente os frutos vermelhos vêm os morangos inteiros. Isto também é um bocado o gosto de cada pessoa. É assim, eu gosto, quando como o crumble, de ter pedaços inteiros de morangos. Se não gostam, querem mesmo papa, é reduzir mais e, entretanto, o morango vai se desfazer completamente. Agora vamos pôr o tal crumble por cima. Portanto, juntas tudo, não é? Fica Exatamente, tudo mesmo vou fazer assim coberto. E depois por cima vamos pulverizar a dita amêndoa. Ah, e um toque especial de canela. Agora que já cobrimos os frutos vermelhos com o crumble, o que é que falta fazer, Marta? Agora falta pôr amêndoa laminada. E com o crumble vai ser uma mistura crocante. Já está com ótimo aspecto e ainda nem sequer foi ao forno. Isso é bom sinal. Quando as coisas, antes de estarem prontas, já cheiram bem, é porque algo está a correr bem. E por fim, a pitada de canela. Outra opção, em vez de pôr canela por cima, é meter canela na redução dos frutos vermelhos. Agora, forno. Ao forno. 180 graus. Quanto tempo? 20 minutos. Então, agora que já empratámos a nossa marmita, vamos fechar. Exatamente. Está pronta para levar para o trabalho ou para a escola? Para onde nós quisermos. Exatamente. E é desta forma que termina mais um episódio. Obrigada, Marta, Obrigada, por teres feito parte dele. Cá estamos para a segunda parte do Panorâmica. Continuamos a conversa com o produtor José Mineiro. José, em 2014 o José esteve em Bruxelas, em representação das empresas Check the Gate e OnSet Lab, no European Parliament of Enterprises. Em que é que consiste este evento, o European Parliament of Enterprises? É uma reunião de empresas a nível europeu, portanto, feita na sala da Assembleia. Portanto, e houve algumas votações na altura sobre coisas relacionadas com relações internacionais, com relações económicas, com acordos comerciais, etc. Portanto, as pessoas podiam falar das suas experiências, das suas dificuldades, etc. Curiosamente, eu falei de formação, porque tenho por hábito receber estagiários estrangeiros e pronto, são normalmente coisas que correm muito bem e é normalmente gente que está a fazer carreira na área do audiovisual, uns nos países deles, outros noutros países, mas é uma coisa que tem corrido bastante bem. Nota-se a representação dos diversos países, nota-se necessidades diferentes nesse género de eventos, se cada país tem uma abordagem muito diferente. Por exemplo, o José, quando se deslocou lá, acha importante este género de eventos para puxar investimento para Portugal? Esse género de eventos, não. Até porque só posso falar da minha área e não encontrei ninguém da minha área entre os representantes dos outros países todos. Mas, como todos os eventos internacionais, obviamente é importante conhecer pessoas e estabelecer contactos. Na altura em que decorreu esse evento, o José afirmou que a criatividade, uma das bases do cinema, era capaz de congregar especialistas de várias áreas, que podiam aceder à produção de um altíssimo valor acrescentado, desde que enquadrados por um desejo político, resoluto e orientado para os resultados. Existe em Portugal o desejo político para alcançar esses resultados? Existem as condições? Eu não me lembro exatamente do contexto em que afirmei isso, mas provavelmente eu estaria a falar da falta de incentivos que havia em Portugal para atrair grandes produções estrangeiras. Recentemente passámos a contar com um tax rebate que, apesar de não ser tão competitivo como alguns dos destinos que connosco concorrem,
Bom, é uma primeira pedra. É uma medida muito recente e, tanto quanto eu sei, ainda ninguém fez uso dessa facilidade. Isto demonstra, obviamente, algum interesse político pela área. Outras medidas não têm sido assumidas pelas autoridades, enfim, porque é uma área que não importa assim tanto. De qualquer forma, se nos lembrarmos que, apesar de tudo, se fazem em Portugal, não sei, algumas centenas de filmes publicitários para as melhores marcas mundiais todos os anos, com algumas centenas de milhões de divisas a entrar, eventualmente é uma área que mereceria alguma atenção. Quais são as expectativas que os jovens que estão-se a formar em audiovisual devem ter? Que mensagem é que gostaria de passar? Que tem de trabalhar e usar a imaginação. Portanto, como se deve ter notado do que eu disse antes, eu não acho que a formação específica seja assim tão importante, porque é impossível haver um programa que abarque todas as vertentes e que dê todos os conhecimentos e que dê... É muito multidisciplinar. Sim, e que dê um instrumento às pessoas que lhes permita amanhã ir para a rua e fazer um trabalho, ou pelo menos um trabalho high-end. Portanto, vão ter de aprender fazendo, como toda a gente que trabalha no audiovisual nesta altura aprendeu. Julgo que não há outra maneira de aprender. Por outro lado, não parece que os programas estejam muito bem desenhados. De qualquer forma, a formação é fundamental. Em qualquer área. Portanto, é fundamental que as pessoas saibam pensar, também convém que saibam falar e escrever e que percebam o que ouvem. José, foi com muito gosto que o recebemos aqui para esta conversa. Termina assim o E2. Podem acompanhar-nos no YouTube e no Facebook. Até para a semana.